Salve nação tributária, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Tributos e Companhia. E eu hoje tenho o prazer de receber aqui no podcast meu amigo Rodrigo Bourbon, que é superintendente estadual do Banco do Nordeste, aqui no estado do Ceará, pernambucano, recifense, pai do Rodriguinho e da Tainá e torcedor do Santa Cruz. Essa parte aí a gente releva, né, Rodrigo? Mas o Rodrigo veio hoje aqui atendendo a esse convite, fico muito honrado por recebê-lo, para falar um pouco para a gente sobre a atuação do Banco do Nordeste, especialmente nesse momento tão delicado, um momento de pandemia, em que as empresas estão com seu caixa estrangulado e que necessitam pleitear cada vez mais recursos financeiros no mercado. Rodrigo, seja bem-vindo, a palavra é sua. Muito obrigado, vou tomar licença aqui para lhe chamar também de amigo e não de doutor Felipe, como lhe conhecem aí no mercado. É um prazer para a gente aqui, Felipe, compartilhar um pouco, né, de informações sobre o Banco do Nordeste, sobretudo aqui no estado do Ceará, né, falar um pouco da nossa trajetória, das ações, né, que o Banco do Nordeste vem desenvolvendo desde o ano de 2020 no combate à pandemia, né, claro que se somando a diversos outros esforços de governo, das entidades de classe, federações, da classe empresarial como um todo. É um momento realmente delicado e que, acima de tudo, temos que ter essa sensibilidade de se colocar no lugar do empresário, de fazer com que o nosso recurso, como você bem falou, ele chegue na ponta, chegue com velocidade, né, de uma forma mais racionalizada, simplificada. E para isso a gente tem buscado aprimorar bastante aí a nossa forma, né, de fazer, né, a operação, a gestão do recurso do banco. Eu acho que muitos já conhecem, o Banco do Nordeste ele se tornou uma instituição essencial, né, aqui na região ao longo dos seus 68 anos de existência. E, para tanto, a gente cada vez mais tem se colocado, né, com esse papel realmente de estar junto do setor produtivo, de tentar realmente... Especialmente nesse momento, né, de dificuldade. Sim, sem dúvida. O Banco do Nordeste, ele, na verdade, ele não parou a sua operação. Muitos clientes, né, sobretudo aqueles que ainda não operam conosco, perguntam, as agências estão abertas, estão fechadas, o banco está liberando recursos, crédito. E eu digo para todos vocês, sim, né, o banco nunca parou a sua operação, mesmo no início da pandemia, até pela sua conceituação como serviço essencial, que até hoje assim está. Obviamente que há todo um contingenciamento, há todo um cuidado, né, com as pessoas, né? O Banco Nordeste ele é um conterrâneo, é um nordestino aqui, né? A gente costuma dizer assim, e que se preocupa com o seu funcionário, se preocupa com o seu cliente. Então, para isso, todos os protocolos das autoridades sanitárias de saúde vêm sendo cumpridos rigorosamente, de modo que o principal, que é a vida, né, a gente preserve nesse momento. Mas sabemos que tem o outro lado da moeda, né? Então a gente preserva a vida, a saúde, mas e a economia, como é que ela fica num momento tão difícil como esse? Não podemos virar as costas. É verdade. Rodrigo, eu estou ouvindo aqui você falar, né, muito atentamente, e a gente percebe, né, eu que conheço você já há algum tempo também, a gente percebe a sua paixão pela instituição Banco Nordeste, né? A gente vê que você realmente veste a camisa do banco. Tem muita gente aqui que nos acompanha, né, buscando entender mais sobre carreira também. Eu queria que você falasse para a gente rapidinho como é que foi a sua trajetória no banco, né? Como é que você iniciou, onde foi, passou por agência, né? Eu sei que você já foi gerente de agência também, para chegar onde você está hoje, que é na Superintendência Estadual. Ok, excelente pergunta. Obrigado, Felipe, por poder dividir isso com vocês. Na verdade, eu completo esse ano 21 anos de instituição. Costumo dizer que é o meu primeiro e único emprego, assim, onde eu me vejo como um profissional, né? Antes disso, aí a gente vem de uma formação acadêmica, né, de administrador. Então, entrei no banco no ano de 2000, num programa de trainee, o primeiro programa de trainee que o banco fez, né, na sua história, né, um concurso. E de lá para cá a gente percorreu alguns caminhos, né? Então, comecei lá em Recife, minha terra natal.
De lá a gente foi galgando alguns postos, né, em gestão intermediária, né. A sua formação, desculpa? Eu sou administrador de empresas. Administrador. E pós-graduado em planejamento e gestão organizacional, né, tudo isso na minha cidade, em Recife. E, Felipe... Você já está quase naturalizado cearense, já está há muito tempo aqui. Sim, né, dos meus 21 anos de banco, eu vou para 11 de Ceará, então eu já virei a chave, né, já passei mais tempo aqui do que em outros locais. E locais esses que eu ia me falar agora, então eu passei uma temporada no estado de Sergipe, então tudo isso engrandece, né, nosso conhecimento, atendendo aí ao segmento, né, de clientes, né, de um modo geral, né, sobretudo no produtor rural. Na época assim, a gente também lidou muito com isso, então temos um bom conhecimento, né. Em seguida eu assumi uma área de compliance, né, e controle interno no banco, uma recém-criada área, até porque os bancos precisaram segregar esses departamentos, né, fazer com que o negócio, né, ele aconteça numa esteira, mas precisa de toda uma blindagem, todo um aparato aí regulatório, de toda uma aderência aí a normas e procedimentos. Então a gente conduziu isso nos estados de Pernambuco e Paraíba por 4 anos mais ou menos. Aí depois disso realmente eu disse, bom, eu quero ir para a linha de frente, eu quero agora ir para o front, é o que eu sei fazer, é o que eu gosto. E aí assumi uma primeira agência, também em Pernambuco. Tive uma passagem também na direção-geral do banco. O Banco Nordeste tem sua sede aqui em Fortaleza, né, e assumi lá a área de recuperação de crédito e reestruturação de ativos. Então, também outra escola, né, na minha formação, na minha carreira, porque ali a gente pôde estar do outro lado, né, não do lado de quem empresta, né? Uhum. Ali, geralmente... do outro lado do balcão. Você abre o sorriso, o cliente chega lá e, bom... Agora está na hora do apoio. Mas também temos que entender que empresas passam por dificuldades, e aí eu falo até independente do contexto pandêmico. E, para tanto, obviamente, os bancos, né, possuem também nas suas estruturas, né, todo uma equipe, né, que busca, digamos assim, fazer toda essa parte de reestruturação e recuperação de crédito. Então, passei também um tempo lá. Volto de novo para a rede de agências, né? Fui gestor aqui de algumas unidades, Maracanaú, aqui na agência Aldeota, na agência Centro, né? Para depois disso realmente eu me credenciar e receber o convite da diretoria do banco de assumir o posto de superintendente estadual para todo o estado do Ceará. Você já está há quanto tempo como superintendente? Completo 2 anos mês que vem. 2 anos já. Somos 45 agências no estado, né? Todo o estado do Ceará é coordenado por nós. De fato é uma missão nobre. A gente entende realmente a importância, o papel, né, de liderar pessoas, de estar à frente aí da estratégia, e aí sempre dialogando, sabe, Felipe? A gente costumo dizer que o banco não faz nada sozinho, não faz nada sem parceria. Então, para isso, o banco é muito próximo, né, das federações, da indústria, do comércio, serviços, da agricultura. Cumprindo realmente seu papel de banco de fomento, né? Sem sombra de dúvida. Agora, Rodrigo, a gente estava conversando aqui antes da entrevista, né? Antes da gente iniciar, e você me falando que houve um pouco de mudança no perfil de adesão dos produtos do banco. Explico melhor. O BNB, Banco Nordeste do Brasil, ele é muito conhecido em função dos chamados financiamentos de longo prazo, né? Seja para a implantação de um novo negócio, seja para a expansão. É lógico que o tempo que nós estamos vivendo agora, né, de pandemia, lockdown, tudo isso, Covid, talvez não favoreça tanto a implantação de novos negócios ou até mesmo a expansão dos já existentes, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente entender melhor exatamente sobre esses produtos que estão à disposição do empresariado, das empresas, das instituições em geral, estão à disposição para atravessar esse momento pandêmico, né? E essa é a função do banco, né? Fomentar a economia do Nordeste. Então, fala um pouquinho sobre esses produtos para que a gente possa explicar melhor para quem está nos assistindo, para quem está nos ouvindo também, né, no Spotify, sobre a atuação específica do Banco do Nordeste nesses produtos. Tá, uma excelente pergunta, Felipe. Eu vou pedir licença para retornar um pouco no tempo e explicar assim de uma maneira bem sintetizada o que é que o Banco do Nordeste, na verdade, no seu arcabouço de produtos, de serviços,
ele desenvolve, né? Então a gente tem realmente a gestão exclusiva do FNE, que é o Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste, né? Um fundo criado na Constituição de 88 e que ele deriva do IPI, do Imposto de Renda, então é recurso do contribuinte, e o banco tem realmente todo um zelo, todo um cuidado com a gestão e uma eficiência, sobretudo, porque assim somos cobrados por fazer. E estamos cumprindo bem, Felipe. Há alguns anos que o Banco do Nordeste vem entregando 100% do orçamento. A gente fala entregar é aplicar efetivamente todo o recurso do FNE na economia nordestina. E aí eu falo, por exemplo, de um ano como 2020, mesmo a despeito da pandemia, né, de valores que superaram 24 bilhões de reais injetados aqui. Só te interrompendo, Rodrigo, você falou economia nordestina, mas o BNB ele não alberga, as operações do banco não albergam apenas estados do Nordeste, né? Quais são os outros estados? Certo, muito boa pergunta. O Banco do Nordeste ele atua em toda a região Nordeste e também no norte do Espírito Santo e de Minas Gerais. Então nós temos uma rede de agências lá porque as características climáticas e as condições do norte daqueles estados elas se assemelham ao que inclusive há tempos atrás se classificava como o polígono das secas. Então o Banco do Nordeste também faz essa atuação. Então esse recurso que eu citei abrange toda essa área de atuação. Então, mais de 24 bilhões, como eu falei. Se a gente colocar também os recursos de tesouraria, notadamente o Crédito Amigo, e aí a gente abre um parênteses para falar desse que é o maior programa de microcrédito produtivo e orientado da América do Sul, né? Um destaque, inclusive, internacional. É verdade. De transformação, de inclusão financeira, de bancarização, onde o cliente, o empreendedor, muitas vezes até a maioria informal, ele tem acesso ao crédito de maneira estruturada, rápida, organizada e condicionando e dando dignidade àquelas famílias, dando a possibilidade de ele realizar transformações em realidade. Mas aí voltando então para aquilo que eu falo sobre o FNE. Então, desde lá o banco desenvolve fortemente o apoio aos setores produtivos, né, de todos os portos. Então o banco atua desde a micro e pequena empresa até a média, a grande, passando também por setores como infraestrutura e atualmente temos uma pauta bastante aquecida nas energias renováveis. Exatamente. Né? Então, operações de energia solar, eólica, mas também temos aí, lançamos recentemente o FNE Saúde, então o banco vai entrar muito forte também nesse setor, porque hoje mais do que nunca a gente vê a carência, a importância de aumentar os leitos, de colocar mais tecnologia no setor hospitalar de modo geral. Então o banco faz assim todo esse trabalho, né, de mapear as necessidades da região, entender realmente que há toda uma interface, né, de setores e de categorias de clientes e realmente assim o banco vem ao longo desses seus 68 anos desenvolvendo muito fortemente, né, o crédito de longo prazo com recursos, operações que podem chegar até 12 anos para pagamento, né, que podem ter uma carência, né, para início do pagamento de até 4 anos. Tudo Qual que é a taxa praticada hoje pelo banco para esses? Por exemplo, você que quer iniciar um negócio daqui do Nordeste, quer iniciar um negócio e quer ter acesso aos recursos do Banco do Nordeste, né? Qual a taxa hoje aplicada para esse negócio? Existe alguma diferenciação a depender do prazo de pagamento ou não existe? É a mesma taxa para quem está expandindo o negócio? Eu queria que você falasse para a gente sobre isso. Ok, excelente pergunta. Na verdade, o Banco do Nordeste, de uns anos para cá, ele mudou a metodologia na sua formulação de taxa. Então, não trabalhamos mais com aquela figura da taxa pré-fixada, porque entendíamos que o mercado, o comportamento mudou da economia. Então, com a Selic rebaixada, né, com ela, digamos assim, num patamar, né, mínimo histórico, muito, muito bom. Então, teve operações que estavam com sua taxa pré-fixada, que à época eram muito boas e que hoje tinham perdido competitividade. Então, na composição hoje atual das taxas do Banco do Nordeste, existe, digamos assim, fatores, né, que atrelam ele às taxas de mercado, né, sobretudo aquelas que medem a inflação e tudo. E o detalhe importante é que aqui no Nordeste nós temos um fator de desigualdade regional.
que garante que a minha taxa ela consiga ser melhor do que a de outros concorrentes, quando as empresas, obviamente, desejam se instalar e investir aqui na região. Mas assim, em números, eu estou falando aqui de uma taxa equivalente mensal, né, para o longo prazo, que oscila entre 0,3% e 0,5% ao mês, a depender do porte da empresa. Isso também é um fator que diferencia. Então naturalmente que o banco não é nada fixo, pode ser alterado dependendo das condições do projeto sendo apresentado. Ela mês a mês ela faz uma ponderação, verifica se o IPCA daquele período anterior e há digamos assim, uma variação. Muitas vezes essa variação é até para menor. Negativa. Então ajuda, exatamente, no contrato do cliente a ter uma redução. Você falou agora, né, que quem tinha os contratos anteriores com a taxa pré-fixada pode ter ficado alguma coisa fora da realidade para hoje. Aí a minha pergunta para você é, quem tinha esse contrato com a taxa pré-fixada anteriormente, pode alterar as condições do contrato ou não? Tem que manter as taxas que foram contratadas? Até muito pouco tempo atrás não, mas foi editada uma medida provisória, mas ela está em fase de regulamentação ainda, e por isso que a gente não vai ter maiores considerações, mas em outra oportunidade podemos fazer isso. Mas é fato que haverá vários contratos e vários clientes que poderão sim optar por trocar aquela taxa pré-fixada pela taxa que atualmente o banco pratica. Isso, claro, mediante aditivo aos seus contratos. Mas aí, Felipe, na verdade, então assim, o Banco do Nordeste tem as linhas de longo prazo, né, que tanto para implantação quanto para expansão. Implantação, modernização, relocalização, compra de máquinas e equipamentos. Em relação à garantia, Rodrigo, assim, o que eu escuto muito, né, na prática do dia a dia, você sabe que eu sou consultor de algumas empresas e eu escuto muito o seguinte: olha, eu não vou para o banco, não vou fazer o pleito no banco porque vai demorar demais, é muito burocrático, eu tenho que apresentar um projeto, né? É assim mesmo, né? Quais foram os diferenciais do banco, assim, desde que você assumiu? 2 anos, né? O que é que você quis, assim, carimbar com a sua gestão, né? Olha, essa aqui é a cara da gestão do Rodrigo, né? Da superintendência do Rodrigo. Existe realmente essa dificuldade? Ou isso é lenda? Necessariamente tem que buscar um projetista? Ou a empresa pode ir sozinha para o banco para pleitear o recurso? Isso a gente está falando ainda de pleito de financiamento, de longo prazo, para expansão ou para implantação. Depois a gente entra nos outros produtos. Ótimo. Pergunta muito oportuna. Na verdade, a questão do carimbo aí, né, não é o carimbo do Rodrigo, mas claro que a gente quer deixar a gente deixa a nossa marca, a gente deixa nosso traço, seu estilo, né? Exato, e o nosso estilo de gestão. Mas assim, o Banco do Nordeste há algum tempo já tomou uma decisão muito, eu diria, corajosa, né? Mas obviamente que com todo um estudo, né, que permitiu, né, através de modelos de negócio, de inteligência artificial, criar realmente mecanismos que mudaram bastante essa realidade. Então, eu afirmaria, né, respondendo sua pergunta, categoricamente que o Banco do Nordeste, ele pode sim, e já faz isso há alguns anos, atender ao seu cliente sem intermediário. Sobretudo o micro e o pequeno empresário. Esses, Felipe, eles de fato não precisam de uma consultoria. Eu costumo sempre dizer assim, que da porta do banco para fora, óbvio que a gente não pode interferir na relação e na gestão do empresário e que muitas vezes uma relação legítima e saudável, né, quando se tem com o escritório de consultoria, ou contábil, financeira. É uma ajuda, né? Exatamente, é uma ajuda, mas não é como no passado que você precisava realmente ter um projeto. Era obrigatório apresentar um projeto. Investimento econômico-financeiro para chegar no banco e acessar o recurso. Hoje ele pode trabalhar na figura que a gente chama de um plano de negócios, onde ele, com toda a documentação e o cadastro habilitado, é feita a geração de um limite pré-aprovado e a discussão é ali, é de balcão, é com o seu gerente de conta, de relacionamento, onde ele indica as necessidades e o gerente ele ajuda o empresário a fazer aquela montagem do plano e colocar nas esteiras de análise do Banco Nordeste. Em relação à garantia, Rodrigo, muita gente não tem garantia real, né, para esses pleitos. Como que está hoje a política do banco em relação às garantias que têm que ser dadas para a tomada desse financiamento?
Ótimo. Aí varia de acordo com o produto e com a linha de crédito, Felipe. Então, assim, o Banco do Nordeste, no recurso de longo prazo, para efeito de mitigação de risco, geralmente faz uso das garantias reais. Isso não é algo próprio só do banco, né? Toda instituição financeira faz isso. É verdade. Isso aí já existe todo um padrão, né? Nesse sentido de comportamento. então, mas garantias que podem ser representadas por imóveis, terrenos, Se a garantia bens móveis. tem que corresponder a quantos por cento do valor financiado? Felipe, é outro ponto também que a gente costuma assim, dizer que a negociação é que vai determinar. Porque o fator, né, que a gente usa, que é uma referência, né, que eu acho que muitos já devem ter ouvido, de 1,3%. Isso, 130%. 130%, exato. Mas assim, ele tem realmente uma vinculação com a natureza dessa garantia, né, com o prazo da operação, com o histórico do cliente. Então, tudo isso, de fato, isso é levado em consideração. Ele é levado em consideração no momento da análise. Mas, voltando para a garantia, então, eu tenho essas garantias mais convencionais, hipotecárias, né, alienação fiduciária de máquinas e equipamentos. Mas também o banco, ele tem a possibilidade de trabalhar, sobretudo em operações, né, mais estruturadas, no contexto da infraestrutura, por exemplo, com a fiança bancária. A gente pode trabalhar com os recebíveis da empresa, no caso do capital de giro, e também podemos trabalhar com a figura do aval. Então, assim, o banco também recentemente tomou uma decisão importante, né? Operações até R$100 mil, tem se conseguido fazer sem a existência de garantia real, mesmo operações de longo prazo. Para tanto, obviamente, aquele que se colocar na condição de co-obrigado avalista, seja ele sócio ou não, ele precisa demonstrar que tem a condição de. E como é que se demonstra isso? Patrimonialmente ou com uma renda que seja compatível com a obrigação que está se assumindo. Mas, de fato, é uma operação que fica mais simples, menos onerosa, porque você não tem o registro ali daquele bem, daquela garantia. Né? É um risco maior. É um risco maior, mas o banco assumiu e entendeu que até esse valor... Interessante. De 100, então, até R$100 mil. Atenção, hein, pessoal? Até R$100 mil para pleitear o recurso no banco, independente de seja longo ou curto prazo. Longo ou curto prazo, né? O chamado capital de giro, a gente vai falar daqui a pouco. Não precisa de garantia. O aval, garantia real, né? Só a garantia fidejussória. Fidejussória, perfeitamente. Tá? Ela seria muito bom, muito bom. Rodrigo, você estava me falando também, antes da gente iniciar a entrevista, sobre a questão do capital de giro, né? Sim. Capital de giro, eu acho que boa parte das empresas aqui do Nordeste utilizam desse recurso do Banco do Nordeste, que é o capital de giro, que é um dinheiro rápido, com taxas de juro muito competitivas em relação a outros bancos do mercado. E aí, o capital de giro realmente, durante essa fase de pandemia que a gente está atravessando, tem assumido um papel de maior relevância no banco? Sem dúvida, Felipe. O empresário de março de 2020 para cá, ele tem entendido que, acima de tudo, é importante manter a empresa, né, digamos assim, viva, né, não fechar as portas, manter os postos de trabalho dentro, obviamente, daquilo que o empresário consiga ainda suportar. E, para tanto, as linhas de curto prazo, e no caso do Banco Nordeste são linhas também bem subsidiadas, elas têm sido protagonistas nesse papel de combate à pandemia. O Banco Nordeste, inclusive, ao longo de 2020, adotou medidas emergenciais, né? Para além dos produtos de prateleira, nós tivemos o advento de uma linha emergencial de capital de giro, né? Com um teto de até R$100 mil, mas com um ponto muito importante, que apesar da gente ter comentado sobre a questão da taxa pré-fixada, ter ficado descasada com o momento, mas não foi o caso do ano passado. Ano passado, o governo federal, né, nos autorizou a adotar uma linha de financiamento a um juros de 2,5% ao ano, pré-fixado, ou seja, 2,5% ao ano, isso durante todo o contrato, para o capital de giro, limitado até R$100 mil, de maneira que a gente cumpriu todo o orçamento, né, foram algo em torno de 3 bilhões investidos na área de atuação como um todo. No Ceará também fizemos um número bem expressivo. Vê, só com capital de giro 3 bi, você está falando? Na área de atuação, isso. 3 bi, agora imaginem o quanto isso oxigena, sem dúvida, né, a atividade empresarial, a atividade econômica no Nordeste. Então não tem realmente como
não ressaltar essa importância do Banco do Nordeste enquanto instituição de fomento aqui no Nordeste. E interessante, Rodrigo, você estava falando, né, dessa aproximação da classe empresarial com o banco, e é algo que eu vejo muito verdadeiro nessa gestão da presidência do Romildo, né, Romildo Rolim, e da sua superintendência. É verdade, essa aproximação com as entidades de classe, com as empresas, para exatamente buscar entender o atual momento do empresário. Cada um tem a sua realidade, né? Como você fala, hoje o Banco do Nordeste, ele prioriza o pequeno, o médio, o grande, ou prioriza todos? Felipe, ou mais um, menos outro? Não, a gente precisa, assim, de forma muito assertiva, passar a mensagem para quem nos escuta. O Banco do Nordeste tem no seu direcionamento estratégico, ou seja, está dentro, né, da sua missão, da sua visão, ser o banco da micro, pequena e média empresa da região. Isso está no direcionamento estratégico do banco. O que você considera como média empresa para o banco? O que é uma média empresa? Vamos tentar então começar da menorzinha. Esse critério é de faturamento? De faturamento. A microempresa é aquela que fatura até 360 mil ano. Então vocês estão seguindo o que diz a Lei 123, que é a Lei do Simples Nacional. Exatamente. Né? Esses parâmetros. E a média? A pequena vai até 4.800. Aí a gente criou uma categoria de transição, né, até para acompanhar outras instituições, né, que é o nosso pequeno médio cliente. Então ele vai de 4.800 até 16 milhões. Certo. E a partir de 16 milhões é uma média empresa. Geralmente até 90, a gente tem uma primeira classificação, né, daquela empresa, como média. De 90 até, se eu não me engano, 300 milhões, você também, anteriormente, ela era classificada grande para o banco, mas a gente subdividiu médio 1, médio 2, e acima de 300, aí realmente a gente tem inclusive uma plataforma de negócios corporate que atende ao segmento de alta renda. Então, o Banco Nordeste ele se preocupa sim e dá atenção a todos, mas por uma questão até de direcionamento de governo, o banco de fato ele quer e tem se tornado o banco da micro, pequena e média empresa. E aí eu coloco nesse contexto também a nossa área de microfinanças, né, o microcrédito, que é o Crédito Amigo. Pronto. Pegando o gancho que você falou, nessa questão do foco do banco no pequeno, no médio, né, e no micro também. E essa linha de crédito para mulheres empreendedoras? Como que surgiu essa ideia? De quem foi essa ideia, né? E como que está funcionando esse crédito para essas chamadas mulheres empreendedoras? Excelente. Você destacou aí a figura do nosso presidente. Eu realmente também não posso deixar de enaltecer, né? É um funcionário de carreira do banco, o presidente Romildo. Ele tem feito uma grande gestão. Verdade. Isso é algo que até mesmo no meio empresarial a gente vê que é unânime essa questão da boa gestão que o Romildo Rolim vem fazendo à frente do BNB. E claro, as ideias elas são muito compartilhadas nas empresas hoje em dia, né? Então a gente, claro que acredita sim a pessoa do presidente, mas a toda a diretoria executiva e a todas as áreas e segmentos representados no banco. Essa linha Crédito Amigo delas de fato foi um gol de placa, eu costumo dizer, né? Se lançou no Dia Internacional da Mulher. Hoje o nosso Crédito Amigo ele já é predominantemente representado pelas mulheres. Então os recursos aplicados pelo Crédito Amigo, né, pelo banco, acho que o ano passado foi em torno de 12 bilhões. É muito dinheiro, Felipe. É muito. Felipe, a gente está falando de operações de ticket médio de R$2.000. Então imagina quantos beneficiados. Quantos, é muito pulverizado. E, então assim, foram cerca de 12 bilhões, inclusive expandindo isso em relação a 19. O Estado do Ceará ele representa mais de 30% desse número. Então é onde o programa é mais forte, é aqui no Estado do Ceará. E 66% de tudo que é feito pelo Crédito Amigo é feito por mulheres. Então, nada mais justo do que então se criar uma linha exclusiva para elas, para aumentar ainda mais o estímulo e encorajar essas empreendedoras, né, guerreiras que se dividem entre ser mãe, entre ser esposa, entre empreender e desenvolver o seu sonho. Então, nesse sentido é que o banco... mulher empreendedora, hein? Olha a linha de crédito aí do Banco do Nordeste, condições especiais. Rodrigo, a gente também falou, já te perguntei isso há algum tempo, a questão
do prazo de pagamento, né? Porque a gente sabe que o financiamento de longo prazo, você acabou de falar, até 12 anos, mas tem um período de carência também, que, salvo engano, pode ir até 4 anos, né? 4 anos de carência para iniciar esse pagamento, fica pagando só os juros, né? No início. Isso. Mas a gente tem que entender que nós estamos passando por um momento diferenciado, né? Um momento em que a pandemia pegou muitos setores de surpresa, especialmente eventos, turismo, né? E sem falar nos impactos, por exemplo, nos restaurantes. E muitos desses empreendimentos, dessas empresas, são clientes do banco. Alguns com capital de giro, alguns com pleito de financiamento, né? Já em andamento e já aprovado, já estavam pagando, então estavam com carência. Quais foram as medidas que o banco tomou ou vai tomar, né? Ou tem tomado, em relação a esse prazo? Você está vendo algum tipo de elastecimento de carência ou de suspensão dos pagamentos sem incidência de encargos? Né? Eu estou perguntando isso porque é natural que o empresário, na hora de sacrificar alguma coisa, né, alguma pendência financeira, ele deixe os funcionários e os fornecedores por último. Ele preserva a folha de salários, preserva os fornecedores, até porque a empresa não funciona, né, sem esse coração e esse pulmão, que são os funcionários, a força laborativa e os fornecedores, que é quem mantém a empresa, né, girando por meio do fornecimento de insumos. E aí vem o banco, né? Olha, eu tenho aqui que pagar também o Banco Nordeste, porque já tomei um empréstimo, já fiz um financiamento de longo prazo. E como é que fica? Esse empresário, ele vai poder dar um stand-by, né? O banco vai conceder essa possibilidade? Como é que já tem agido? Afinal, a gente está há mais de um ano já enfrentando essa pandemia do Covid-19. Então, fala pra gente como é que o banco tem enxergado isso. Tá, essa é uma excelente oportunidade, Felipe, para a gente complementar a nossa fala em relação às frentes que foram adotadas pelo Banco Nordeste. Evidentemente que outras instituições também o fizeram, mas eu fico muito à vontade para dizer que o banco foi sim protagonista em muitas medidas voltadas para o crédito novo, para a injeção, para a irrigação dos recursos no mercado como um todo, porque de fato houve uma redução, um impacto nas receitas, no faturamento, no caixa, muitos sofrendo restrições, né, de atuação, né? A gente hoje inclusive vive um novo lockdown, né, que afeta muito fortemente a capacidade de geração de receita dessas empresas. E claro que isso vai repercutir nas obrigações que ela contrai, né? Seja com folha, salário, como você disse, em tributos e com recursos, né, de terceiros, né, no caso captados aqui via Banco Nordeste. Então, para isso também, o banco, ao longo de todo o ano 2020, ele adotou medidas de repactuação de operações, inclusive muitas delas de forma automática, Felipe. Ou seja, o cliente sequer precisou ir até a sua agência para pleitear. Negociar. Porque já se entendeu, né, o Banco Nordeste, ele inclusive, abre outro parênteses para falar do nosso ETEN, que é o Escritório de Estudos Técnicos e Econômicos do Nordeste. É uma referência aqui, né, para a comunidade acadêmica, para o meio empresarial, porque ele produz uma série de relatórios de release de informações que subdiziam as decisões da diretoria. Então, nesse contexto da pandemia, evidentemente, ele fez um estudo de impacto, né, para avaliar que setores foram mais afetados, o porte dessas empresas, ao ponto disso ficar evidente para a diretoria do banco, né, da necessidade de a gente implementar uma medida mais automatizada. Então, muitos clientes, através do seu celular, do seu mobile, lá, né, o app do banco, ou no site da internet, eles fizeram um pedido de repactuação e foram atendidos e passaram o ano de 2020 inteiro, né, com o que a gente chama de standstill, né, uma suspensão de pagamentos, de juros e principal, retomando isso. Juros e principal. Ao longo de todo o ano 2020, retomando realmente os pagamentos agora em 2021. E aí, alguém deve estar se perguntando, tá, mas a pandemia ainda não acabou. De fato, isso era uma resolução de governo. Essa de 2020, que promoveu a suspensão em 2020, era uma resolução de governo. O banco, assim, as instituições, de modo geral, elas estavam ancoradas, né, nessa resolução.
até porque, em virtude do Acordo de Basileia, as instituições são obrigadas a classificar as operações, né, sob a ótica do risco. É uma resolução do Banco Central, 2682, e que toda a repactuação, toda a renegociação, ela afeta aquela nota, aquele rating, né? Isso gera mais provisão para as instituições. Como foi um contexto adverso, né, e nunca antes visto, então foi autorizado que essa repactuação não afetasse o rating dessas empresas. Vindo para a situação de agora, o que é que o Banco do Nordeste adotou também de modo pioneiro? Foi um novo elastecimento até o meio do ano, e a gente acredita que até lá possam surgir outras medidas, digamos assim, também em nível de governo, mas caso não, o banco possui os mecanismos de administração de crédito usuais, né? Então, assim, não vamos deixar de atender os clientes. São duas esteiras, o micro e o pequeno é tudo automatizado, né? Então, assim, ele sequer precisa, digamos assim, se dirigir à unidade, ele pode realizar esse novo pedido até o meio do ano para suspender esses pagamentos, para a gente avaliar como vai estar o cenário, né, da pandemia. A média grande é no caso a caso, porque a gente precisa entender que tem setores, né, como isso é uma máxima, né, Felipe? Assim, toda a crise ela gera uma oportunidade, então tem setores que cresceram, expandiram muito. Então, assim, por isso que não dá para tratar de forma massificada. Então, a média grande, a gente tem dialogado, tem conversado. Energia, por exemplo, as energias renováveis, elas não são afetadas, porque a maioria são vinculadas em contratos, né, com o próprio governo, né, onde ela tem o asseguramento daqueles pagamentos, daquele recebimento, de maneira que a gente tem continuado assim com os contratos, né, normais. Mas assim, são ações realmente que o Banco do Nordeste desempenhou, né, finalizando essa resposta, né, de crédito novo, né, para irrigar, para dar o fôlego para as empresas, e de repactuação e suspensão de pagamentos, né, ao longo de 20, e agora com mais essa possibilidade de até junho a gente ter também uma segunda onda de pausa, né, nos pagamentos. De pausa. Então agora espera-se, né, em 2021 uma nova medida nesse sentido. Eu digo uma medida governamental, né, porque Felipe, o banco já está tomando as medidas. A gente tem que ter cuidado, porque senão pode ficar parecendo que existe algum tipo de apelo. A gente confia muito nas decisões da equipe econômica, né? O banco é muito alinhado com toda ela, né? E a gente sabe que essa conta ela envolve outros fatores, né? Então a gente, de novo, né, quer dizer ao empresário que ele continue acreditando realmente que os melhores esforços estão sendo realmente realizados, né, pelas instituições financeiras como um todo, né, pelo nosso governo federal, no sentido de buscar superar a crise. Então, esse é o grande mote que a gente deixa aqui, né, de que assim, a gente chegou até aqui, então não é agora que vamos jogar a toalha. Isso, interessante, viu, Rodrigo, que eu observei, tenho observado aqui durante toda a nossa entrevista, você falando sempre a gente, o nosso time, né, a presidência, a superintendência, os técnicos, até quem é responsável pelo treinamento do banco. Você realmente não é o Rodrigo, né? Não é o Rodrigo Bourbon, não é a minha superintendência, é todo mundo, é uma equipe, é um trabalho em conjunto. E vejam o quanto isso é importante para definir o sucesso de um profissional. É exatamente chamar o time junto e não se autoabsorver, né, o sucesso, né, as medidas que deram certo, e o que dá errado você, não foi comigo, né, e você o tempo todo, realmente a gente percebe isso, que valorizando toda a equipe que está ao seu redor do Banco do Nordeste. Então parabéns por isso. E Rodrigo, já encaminhando aqui para o final da nossa entrevista, eu queria que você dissesse, né, para aquele empresário, né, que está passando por uma situação difícil, que está às vezes sem conseguir pagar folha, está esperando aí também um auxílio do governo nesse sentido, para redução de jornada e suspensão de contrato de trabalho. O que é que esse empresário, né, e aqui a gente pode falar do pequeno, do micro e do médio também, né? Enfim, todos os clientes do Banco do Nordeste, ou quem quer vir a ser cliente, pode esperar do banco
para 2021, considerando que a gente está no início ainda do ano, no primeiro trimestre do ano, o que é que o empresariado nordestino e desses estados, né, Espírito Santo e Minas Gerais, você já citou no início, podem esperar do banco enquanto agente financiador? Perfeito, Felipe. Eles podem esperar comprometimento, dedicação e apoio. O Banco Nordeste, como eu falei, né, a gente costuma, na nossa fala, claro, né, aqui assim, a gente comenta um pouco sobre carreira, sobre quem somos, né, e isso é bom, né, para quem está ouvindo, como você falou, né, para de algum modo gerar algum tipo de exemplo positivo. É isso que a gente quer fazer. A ideia é essa, que vocês que são os convidados da gente aqui no podcast sirvam de inspiração também para quem está nos assistindo. Claro. Mas assim, a gente tem uma máxima, né, no segmento, na categoria, né, porque trabalhamos muito fortemente com dados objetivos, numéricos, então a gente não pode dar muito espaço para o subjetivo. Então, quando eu falei, pode esperar dedicação e tudo, ok, mas eles podem esperar, na verdade, que a manutenção, né, daquilo que o Banco Nordeste já vem executando há alguns anos, sobretudo na liderança do presidente Romildo, que é a efetiva e eficiente entrega dos recursos que são confiados ao Banco do Nordeste. Então, de novo eu digo, ano passado cumprimos o orçamento, esse ano tende-se a financiar pouco mais de 25 bilhões de reais, né? Então não temos nenhuma dúvida que chegaremos nesse número. E aí posso juntar essa minha resposta ao que está me vindo aqui em mente. Rodrigo, mas e o cliente que nunca acessou, que assim, o momento é adverso, como é que é o olhar do banco? O olhar de cautela, claro, mas é um olhar também de acolhimento. Então, quando a empresa chega até nós, seja pelos canais virtuais, seja através de um atendimento, e onde a gente pede dentro do possível que faça esse até atendimento porque, agendado. Rodrigo, desculpa te interromper, o banco existe por causa das empresas, né? E não vice-versa. Com certeza. Nós temos um 0800, que é o 0800 728 3030. Nós temos nosso site na internet. Então, temos assim dado ao máximo opções para que o cliente nos acesse, nos demande, a gente o conheça. O banco tem investido muito em tecnologia para, nesse momento em que uma medida ou outra de restrição ao deslocamento, a gente possa superar com o uso dessa tecnologia. Então, fazendo registro fotográfico, né? O banco lançou no agronegócio, né, uma possibilidade de fazer vistoria usando drone, sabe, Felipe? Então tem muita coisa nova. O banco atua forte no agronegócio. Muito forte. O Banco do Nordeste, ele responde, aqui no estado do Ceará, por mais de 70% de todo o crédito rural que é colocado na mão do produtor. Eu me refiro ao sistema financeiro como um todo, público e privado. O Banco do Nordeste aqui no Ceará, ele corresponde a mais de 70% do market share do crédito rural. Então, de fato, é o banco também do produtor rural, do homem do campo. Então é isso, eu digo que assim, o empresário ele pode nos acessar, procurar nossa rede de agências no sentido de mostrar qual é a sua necessidade, qual é o seu plano de negócios. Mesmo nesse contexto atual, onde o capital de giro ele é prevalecente. Mas assim... O capital de giro acaba sendo um socorro rápido, né? Socorro rápido. Um fôlego ali extra... Exatamente. Ligeiro. Mas, Felipe, é interessante porque com o advento de novos negócios, né? Então, há muitas empresas que estão se readaptando. Então, elas estão buscando também o investimento, mas não é aquele investimento convencional, né? Em estrutura física e tudo, mas assim, muitas vezes se adaptando. É o restaurante que não tinha entrega, ele precisou investir em TI, em software, investir em veículo, né, para fazer a entrega. Então tem muita coisa assim que o banco tem conversado. O banco tem um hub de inovação, né? Importante, eu acabei me lembrando desse dado fundamental também. O banco foi o primeiro banco público no país a criar um hub de inovação. Somos 3 hoje, Recife, Salvador e Fortaleza. E ele abriga startups, ele tem um espaço de coworking onde assim, a gente entende também que o banco precisa estar próximo dessas pessoas que muitas vezes têm o capital intelectual, né? Não tem o ativo ali, não é o ativo tradicional, mas assim, é a ideia e a gente fazer pontes, criar oportunidades para que essas empresas possam desenvolver suas ideias e muitas delas a gente sabe que hoje estão aí com um valor de mercado enorme, assim, por conta de ter enxergado realmente
algo que alguém não enxergou. Então o Banco do Nordeste é um pouco de tudo isso, ele realmente busca fazer sua operação, busca atender o setor produtivo convencional, mas busca também inovar. Nós temos linha de inovação, então o recurso nosso, que já é um recurso muito subsidiado em termos de custo financeiro, de taxa, né? Se você consegue enquadrar seu projeto na nossa linha de inovação, ele tem um redutor ainda maior, ou seja, tornando aquele recurso assim, extremamente atrativo, né, e importante para a sua empresa. Muito bom. Muita gente que nos assiste, Rodrigo, são contadores, advogados, empresários. E foi muito preciosa a sua vinda aqui, porque eu sempre digo que o profissional que assessora a empresa, ele tem que sair muitas vezes do seu campo de atuação para ter esse conhecimento, saber desse acesso a crédito mais barato que o BNB propicia, né, para os empresários. E enquanto consultor, embora seja em outra área, na área jurídica, na área contábil, né, você também tem que abrir os olhos do empresário para essa possibilidade de um crédito barato, como é o crédito do BNB. Não há dúvidas, né, de que o crédito é barato comparado com as outras instituições financeiras do Brasil. Então a gente precisa realmente abrir a cabeça para essas possibilidades, não só em relação à play de financiamento, mas também em relação a incentivo fiscal, que ainda vai ser objeto aqui de alguma entrevista nossa no podcast, tá? Mas, Rodrigo, o que eu quero agora é te agradecer pela sua presença. Assim é o que a gente faz. Foi uma honra conversar com você, né? Daria para conversar aqui muito tempo ainda, mas o nosso tempo é curto, né, para o vídeo do podcast. E mais uma vez te agradecer, te parabenizar pelo teu trabalho na frente do Banco do Nordeste do Brasil. Não é porque você é meu conhecido, meu amigo, que eu estou dizendo isso, é porque realmente a gente só escuta elogios em relação à sua superintendência, em relação à presidência do presidente Romildo Rolim. Então, parabéns a você, parabéns ao banco pelo papel que exerce no Nordeste, né? A gente sabe das desigualdades regionais e te desejo muito sucesso. Espero encontrar com você aqui novamente, né? Aí vamos esperar essa pandemia passar, as coisas melhorarem. Em outro contexto, você volta aqui para falar um pouco mais para a gente, para quem está nos assistindo, nos ouvindo, sobre essa instituição tão importante que é o Banco Nordeste. Mais uma vez, obrigado. Felipe, eu que agradeço o convite. É um privilégio para mim falar sobre uma instituição realmente que a gente tem paixão em servir, em representar. Então estamos aqui numa sexta-feira, mas assim com um pensamento muito positivo, e que a gente deixa essa mensagem final para o empresário, para o ouvinte, né, para todos aqueles, né, que acompanham o teu canal. Realmente eu vou retribuir a gentileza, né, apesar de realmente o vínculo de amizade, a gente conhece seu trabalho, te admira bastante assim, né, nas várias áreas que você empreende, e isso é muito bom quando a gente então pode, né, dividir e usar desse espaço aqui para essa troca de informações, né, gerar conhecimento, compartilhar aí com as pessoas que de algum modo ainda estavam com dúvida, não tenham mais, né, vão lá até o Banco do Nordeste, nos procurem, né, a gente vai ter todo o prazer de atender e de verificar a melhor situação. E é isso, desejar aí um bom final de semana a todos e muita saúde acima de tudo. Muita saúde, né? É verdade, acima de tudo. É o que a gente mais precisa agora. Mais uma vez, obrigado. Gente, chegou ao fim o nosso episódio do podcast com meu amigo Rodrigo Bourbon, e eu quero pedir para que vocês continuem nos seguindo no Instagram, no YouTube e nos ouçam no Spotify, tá? Até a próxima entrevista, como a gente disse, muita saúde para todos e a gente se vê em breve. Um abraço.